Vascaína, tô na área de novo com mais uma entrevista para o canal Detetives Vascaínos e já te peço aquela moral nesse trabalho, deixe seu like aqui embaixo do vídeo, se inscreva e continue nos prestigiando, o seu apoio é muito importante. Bom, o nosso entrevistado de hoje começou a se projetar no futebol através do Vasco, com suas roubadas de bola, seu dinamismo em campo e vestiu a camisa dos 4 grandes clubes do Rio. Estou falando do ex-volante Leandro Ávila. Leandro, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Tá ok, Marcos, eu agradeço aí o convite, né? Estou aqui à disposição sua para a gente tirar algumas dúvidas e relembrar, né? O passado aí no Vasco foi o começo de tudo, né? Então eu estou à disposição aí. Ô Leandro, você começou a despontar para o futebol através do Vasco em 1992, né? E depois foi fazer história em outros clubes. Falando do Vasco inicialmente, qual a importância desse clube para a sua carreira? O Vasco foi fundamental para mim, né, no início de carreira, né, porque eu cheguei em 86 para 87 no juvenil, né, vindo uma equipe chamada Dom Bosco, lá do Rio Grande do Sul, e aí morei debaixo da arquibancada ali muitos anos, né, e naquela época a concentração do Vasco ali era bem precária para o amador, né, não tinha muita coisa, né, tivemos que roer o osso realmente, não foi fácil. Uma época em que não tinha internet, que não tinha celular, e a gente ficava longe da família. Eu sou gaúcho, para quem não sabe, vim do Rio Grande do Sul, e conseguia voltar para casa para rever a família uma vez por ano, às vezes no Natal, e depois nos juniores nem no Natal, porque já tinha a Taça São Paulo para jogar, e aí às vezes não dava nem tempo, né? Mas antes da minha subida ao profissional em 92, teve a Taça São Paulo dos juniores, né, onde eu tive a oportunidade de ser campeão. Eu acho que é a única copinha que o Vasco tem, é aquela ainda, né? E aquela ali me abriu as portas para que eu pudesse chegar no profissional e começar aí uma carreira bacana. Então, o Vasco, para mim, foi fundamental na continuidade da minha formação, que vim do Sul, né? E peguei bons profissionais para trabalhar ali, aprendi muita coisa. A torcida do Vasco sempre me deu muita moral, muito apoio, então eu guardo isso com muito carinho até hoje. E conta pra gente como é que você foi descoberto pelo Vasco, a sua chegada lá na Colina Histórica. Então, a gente, como eu falei, esse time chamado Dom Bosco, eles trazem o jogador para o eixo Rio-São Paulo, né, trabalham o jogador lá e trazem. Né, e na época, a gente veio na primeira leva, era muito comum a prática de ser trocado por bola, por material esportivo, né? A gente veio fazer um teste, alguns jogos contra os 4 grandes aqui do Rio. E aí teve uma oportunidade que, como a gente foi bem nos jogos, né? Eu e mais alguns fomos convidados para fazer o teste. E acabamos chegando no Vasco, né? Porque alguns colegas até falaram, pô, vamos fazer o teste no Vasco, tal, acho que lá tem mais a ver, e a gente tinha gostado, apesar da dificuldade, a gente tinha gostado ali de São Januário, e a gente acabou ficando ali, e fizemos o teste de mais ou menos, deu o quê? Um mês, e aí demos sequência, né? Eu lembro que na época eu não era volante, eu jogava de meio atacante, né? Inclusive, eu joguei meu segundo ano de juvenil como meio atacante. Depois é que eu vim cair para volante, quando eu fui para os juniores, que aí já tinha muita gente no meio campo, na meia, né, no ataque. Aí eu tive que me especializar na marcação, porque era uma coisa assim que eu vi que eu tinha mais oportunidade no profissional. Eu não queria estar subindo para jogar, disputar a posição na época com o Giovani, com o Bismarck, com o William, que eram grandes jogadores, eram jogadores que, né, já de nível de seleção. Então eu acabei ali me especializando na marcação, e na época o que o momento pedia, o volante tinha que ser de marcação, não é igual a hoje, né, que o volante se liberta mais um pouco, porque todo mundo marca, tal. Então, assim, eu acho que eu tomei as atitudes certas e pude ter um bom ensinamento pelos meus professores na época. E você participou, né, como a gente já falou aqui, de uma das gerações da base mais vitoriosa do Vasco, né, que revelou vários nomes para o futebol, como Jean, Ian, Edmundo. O resultado disso foi a conquista, né, da Copa São Paulo 92, como você já falou.
Como é que foi para você fazer parte dessa geração vitoriosa? Poxa, foi muito bacana porque na época, né, era feita uma captação muito boa de jogadores. Coisa, inclusive, que eu acho que o Vasco tem que resgatar isso. Essa captação de jogador. Porque jogador no Brasil ainda tem. Só que, às vezes, o clube grande acha que o craque tem que vir até o clube. Quando não é bem assim. Você tem que ter pessoas de confiança, pessoas que tenham um esclarecimento forte sobre o futebol e que tenham aí uma ligação com o clube para poder trazer esses jogadores, os jogadores certos para o clube e aí poder revelar. E realmente, pô, na época, inclusive, foi muito jogador bom embora porque não tinha vaga, de tanto jogador bom que tinha que ser emprestado. Na minha época, o Vasco tinha um convênio com o Americano de Campos, porque o Eurico estava muito bem com caixa d'água, e aí foi eu e mais uma leva. Eu cheguei aí nessa leva emprestado um pouquinho antes de subir ao profissional, né? E eu subi, fui emprestado logo ao Americano. Acabei não ficando lá, voltei, arrumei minhas coisas e vim embora, não quis ficar lá. Abandonei praticamente, né? E aí, na época, o doutor Eurico até ficou meio chateado comigo, mas eu não quis ficar lá. E acabei tendo uma oportunidade no profissional do Vasco, né? Foi assim que as coisas aconteceram. Acho que você tem que estar preparado, mas tem que ter um pouquinho de sorte também, né? E eu estava na hora certa, no momento certo, na hora que precisaram de mim, eu estava ali para poder colaborar. E conta pra gente um pouquinho como é que o Nelsinho Rosa te observou e te puxou pro time de cima. Então, quando eu cheguei em São Januário, que me apresentei vindo do Americano, eu fiquei dando voltinha em volta da pista, né? Naquela época, São Januário tinha aquela pista e o pessoal ficava treinando no campo. E aí, o Alci Portela, que era o auxiliar técnico, ele, quando machucou um lateral direito no coletivo, eu estava correndo na pista, ele me solicitou para que eu quebrasse um galho de lateral direita, né? Se eu não me engano, eu acho que foi o Marco Aurélio Ayup, na época que machucou, e eu entrei na lateral. Eu falei, poxa, não é a minha posição, mas eu quero mostrar para o Nelsinho que eu tenho condição, né? Aí eu entrei. E mais uma vez, eu acho que Deus me abençoou, né? Porque eu nunca fui de fazer gols, né? E eu fiz 2 gols no treino, no coletivo de quarta e no coletivo de quinta. Eu fiz um em cada. E aí o Nelsinho perguntou pro Alci, Alci, quem é esse lateral? Aí o Alci explicou, não é lateral, é o Leandro, ele joga de volante, ele subiu da base, ele não quis ficar no Americano e agora está aqui com a gente. Aí o Nelsinho começou a prestar atenção em mim, começou a me botar na minha posição para treinar no time reserva. Naquela época, tinha campeonato, você deve lembrar, de expressinho, aspirante, expressinho, né? Que hoje em dia fala sub-23. Isso. E aí a gente jogava contra a Olaria, contra a Bangu, contra a Madureira e tal, e o Nelsinho começou a observar na minha posição. Quem jogava de volante era o Luizinho e o Flávio, um altão, que jogou no Flamengo, São Paulo. Jogador também, jogou no São Paulo. O Flávio machucou e tinha alguns reservas ali, mas o Nelsinho resolveu me puxar. E eu fui direto para São Paulo para entrar no jogo contra o Santos, Vasco e Santos no Campeonato Brasileiro, que foi no Morumbi. Poxa. E aí, dali, depois, graças a Deus, eu não saí mais. Eu conquistei a confiança dele, né? Ele me deu muito apoio, Nelsinho. Recebi o apoio dos jogadores também e fui embora. Com certeza. Mas fez história no Vasco. Eu queria, você falou aí da sua experiência de base, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa sua integração da base pro profissional naquela época, né? Porque hoje a gente vê muito menino sendo pinçado ao time de cima e acaba não tendo o mesmo rendimento que tinha na base, né? E muitas vezes acaba ficando no meio do caminho e esquecido, né? Então, realmente isso acontece, né? Eu não queimei etapa, eu subi no meu último ano de júnior, até porque tinha muita gente boa no profissional, como a gente comentou. Hoje em dia, talvez não tenha grandes ídolos, né? Como o Vasco tinha no passado, por isso, às vezes, a necessidade de ir lá buscar 3, 4, 5 jogadores e acaba queimando etapa, né? O jogador não vem tão maduro ao profissional e a responsabilidade no profissional é muito maior, a cobrança é maior, né?
Você imagina se tivesse a torcida indo aos estádios, né? A cobrança que ia ter em cima desses garotos que estão hoje jogando, né, no Vasco. Não só no Vasco, mas em vários times do Brasil. E então eu não tive esse problema. Eu passei todas as etapas, eu subi já pronto para jogar, e ali eu fui ganhando experiência depois, mas eu estava pronto para jogar, e isso aí é uma coisa que a melhor coisa que tem para acontecer é isso, porque eu tive a oportunidade de jogar para ganhar confiança no profissional contra esses times, né, que eu falei, times considerados menores, né, aqui no Rio. Ganhei confiança, ganhei experiência, e depois fui posto para jogar já para valer no clássico contra o Santos. E uma das suas principais conquistas dentro do Vasco, né, foi o tricampeonato carioca, né? Aqueles times ali ficaram na história do clube, e você foi um dos jogadores que mais atuou nessas campanhas, né? Qual o segredo para você ter conseguido manter essa regularidade? Pô, eu acho que é o foco e o comprometimento. Eu sempre falo isso. É o comprometimento, né? Porque se você tiver comprometimento, você engloba uma série de coisas. Você está comprometido, você vai se cuidar, você vai se alimentar bem, você vai descansar, você vai abdicar de algumas coisas que o Rio de Janeiro te oferece, que não pertencem a você. Você tem que estar focado no futebol. Acho que tem hora para tudo. Então, tem vários jogadores que confundem. Acaba o jogo, aí, da entrevista, mas o time perdeu, mas o time correu, o time teve raça. Para jogar numa equipe da grandeza do Vasco, não basta ter raça, né? Raça o Olaria tem, né? O América tem, o Grêmio tem, o Corinthians tem. Tem que ter esse comprometimento, tem que ter esse foco, né? Não desviar o foco, é buscar a todo momento a vitória, é sair muito chateado de campo se realmente perder, tá buscando cada vez mais melhorar a performance, né? Nunca ficar acomodado, e principalmente conhecer o que representa, no caso do Vasco, a Cruz de Malta no peito, conhecer a história, os jogadores que passaram ali. Então, isso, a nossa geração que subiu ali, que não foram poucos, foram muitos, todo mundo sabia, todo mundo queria uma brecha, todo mundo, nossa, querendo essa oportunidade, que sabia que a competitividade era grande por causa da qualidade dos jogadores que tinha no profissional. Então, hoje em dia, eu acho que falta um pouco mais de profissionalismo a alguns jogadores, não são todos, alguns entender o que representa a Cruz de Malta no peito do Vasco. A famosa identidade, né? Isso é importante. Um fato curioso, né, de como o futebol muda, né? Naquela época vocês jogavam com 2 volantes fixos, né? Era você, o Luizinho, e geralmente vocês não saíam muito, né? Os técnicos até falavam que você eram os cães de guarda, né? Hoje em dia os volantes têm que sair mais um pouquinho para ajudar o ataque. Você também tem essa mesma percepção? Com certeza. E se a gente jogasse hoje em dia, a gente ia sair também. A gente tinha que dançar conforme a música. Na época, pediam um cão de guarda. Por que pediam o cão de guarda? Porque os meias e os atacantes não marcavam. Quem tinha que marcar é o volante. A gente tinha lá craques como o Giovani, como o William, como o Bismarck. Eles não tinham características de marcação. E a gente, na verdade, nem queria que eles marcassem muito na época, deixava eles criar, que era o que eles sabiam fazer de melhor, e criavam muito bem, né? Chegavam muito bem ao ataque, davam assistência, faziam gols. E aí, todo time tinha que ter ali aquele 1 ou 2 volantes, né, para ser o cão de guarda, que fazia proteção à zaga e fazia a cobertura dos laterais quando eles iam. Então, tinha que ficar por ali, porque se o volante subisse um pouco mais, dava brecha lá, porque alguns jogadores não tinham essa característica de marcação. De uns anos para cá, todo mundo marca, todo mundo corre, todo mundo. O jogador que não marcar hoje em dia, ele está fora. Né? E aí dá a brecha para o volante sair um pouco mais. Porque está todo mundo ali na pegada, todo mundo correndo. Eu acho que é por causa disso. Não tenha dúvida. Ô Leandro, e falando um pouco da sua saída do Vasco para o Botafogo, tudo ocorreu, como você já falou uma vez, por uma desavença com o Dr. Eurico, né, depois do tricampeonato carioca. Mas você queria ter continuado lá ou achava que aquele momento seria necessário para respirar outros ares mesmo? Não, eu não tinha motivo para sair do Vasco. Eu estava bem, eu estava me sentindo bem, estava jogando bem, estava vindo de um tricampeonato, né? Que,
Tudo bem que um campeonato estadual você pode ganhar a qualquer momento, mas um tricampeonato é difícil de você ganhar. E aquele 92, 93, 94, poxa, só que na época, o doutor Eurico ele não dava muito valor ao pessoal da base, não, ele valorizava mais o pessoal que vinha de fora. O meu primeiro contrato eu assinei em branco, estava na mesa assim, ó, assina aí. Aí eu, né, querendo jogar, né, eu assinei em branco. Ganhava 3 salários mínimos, né? Então, assim, e sempre fui bastante profissional, sempre corri atrás. Na época era de praxe, o salário sempre dava uma atrasadinha, e a gente nunca deixou de, né, de dar o esforço por causa disso. A gente queria realmente galgar o nosso espaço, mas eu tive a felicidade no primeiro ano de ser considerado a revelação do campeonato, o Carioca em 92, naquele ano que a gente ganhou invicto. E aquele ano, naquela época, a gente fazia contrato de 1 ano, né? Só. Não é igual hoje que você faz 3, 5 anos. Então, eu ia renovar o contrato, era aquela briga de novo, porque sabe, não era valorizado. Aí chegou num certo momento que não deu mais. Ficou uma situação difícil, né? De uma discussão. E aí o Montenegro, lá no Botafogo, percebendo isso, falou com Calçada, acabou acertando a minha ida para o Botafogo. E como na época não tinha Lei Pelé, a gente pertencia ao clube. Hoje em dia acaba o contrato, você está livre. Na época não, então eu tinha que ir para onde o Vasco me enviasse, né? Aí falou, você vai para o Botafogo, então eu falei, não, beleza, cara, vou. E acabou que foi até bom, porque eu voltei, tive a oportunidade de ser campeão brasileiro e voltei mais valorizado depois ao Vasco, né? Tanto é que depois também tive a oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira. Então, assim, por um lado foi bom, mas eu em nenhum momento pensava em sair. E aquele título brasileiro que você conquistou, né, com o Botafogo, você considera que foi uma resposta para o Eurico ou hoje mais experiente não vê dessa forma? Não, nunca joguei isso, sabe, na cara dele, não, pelo contrário. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu, que ninguém programou, não estava programado, né? Fui para lá sem saber o que ia acontecer, jamais eu podia imaginar que o Botafogo fosse campeão brasileiro. Depois que eu cheguei lá, que o time começou a encorpar, e que eu fui perceber que o time tinha capacidade de ser campeão. Mas você vê, eu sabia que o salário do Botafogo estava atrasado 3 meses, a pré-temporada não tinha sido feita da maneira como tem que ser, teve jogadores chegando no meio do campeonato, sabe? E isso foi uma coisa, não foi uma coisa que se deva fazer para um time que quer ser campeão. Então, assim, acabou que deu tudo certo e a gente foi ganhando corpo no campeonato e ganhando confiança. E você, falando de seleção, né, depois desse período aí, você teve uma convocação para a disputa da Copa América, né? Qual a sensação de ter vestido a amarelinha em tão pouco tempo de profissional? Então, em 94, no final de 94, eu já tinha sido convocado pelo Zagallo, né? E, cara, eu vou te falar uma coisa sinceramente, a torcida do Vasco me ajudou muito a chegar à seleção, mas muito mesmo. A torcida, me dava uma força tremenda. Eu lembro que às vezes a gente perdia o jogo e a torcida aplaudia, sabe? Porque via esse comprometimento, sabe? Não só em mim, mas no grupo todo. Mas, assim, depois que eu fui convocado, esse foi um dos motivos até, porque o doutor Eurico na época falou assim para mim, se você for convocado, você tem aí um X, beleza. Então eu aceitei, depois eu fui convocado e acabei não recebendo. Esse foi um dos motivos também que eu acabei saindo. E, para mim, cara, foi muito bom. Foi muito bom porque tinha ali, acabado de ser campeão mundial, né? Na minha posição, o Dunga e o Mauro Silva. Não era fácil, os dois já consagrados, né? E aí, eu fui em algumas convocações, fui para a Copa América de 95, no Uruguai, tive uma torção no tornozelo logo no primeiro jogo que eu joguei, fiquei de fora o resto da competição, depois fui em mais algumas, e aí acabou vindo o Palmeiras, né? E eu fui para o Palmeiras, mas aí lá eu tive uma lesão séria de pubis, fiquei parado um tempo, jogava 2, 3 jogos, ficava 4, 5 jogos de fora, e jogava de novo, sempre com dor, e aí eu não fui mais convocado, aí eu parei de ser convocado, mas
foi bom, valeu como experiência. E nessas passagens aí pelo Palmeiras e pelo Inter, como você falou, você apresentou essas lesões que te atrapalharam. Ficou algum sentimento de frustração? Não, 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 não. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, né? Quando comecei a jogar, eu tinha aquela esperança de me tornar um grande profissional, mas eu sabia que ia ser difícil. Quantos jogadores aí, talvez melhor do que eu, não conseguiram chegar na época, né? Então, é complicado, cara. A gente tem que estar sempre preparado e Deus me deu essa oportunidade. Eu gostaria de ter jogado um pouquinho mais, né? Porque eu parei de 32 para 33 anos, é muito cedo, até porque eu me cuidava muito. O problema era o meu joelho, né? Eu operei 3 vezes o joelho, uma vez foi no Vasco, tive uma infecção hospitalar, e isso me atrapalhou demais, e aí depois eu não consegui mais, porque foi uma lesão atrás da outra. Aí eu resolvi parar. Aí naquela época a tecnologia não é, né? A medicina hoje está muito mais evoluída, né? Talvez. Com certeza, com certeza. Pô, e os campos que a gente jogava também, né, cara? Isso influenciava para você ter problema de joelho, problema de tornozelo, né? Os treinamentos que a gente fazia, pô, era de praxe você fazer full time, você treinar de manhã e de tarde. Pô, isso ia minando, cara. Tinha viagem, tinha concentração, tinha um jogo em cima de jogo. Hoje em dia eu acho que o pessoal já treina menos em tempo integral. Então, isso facilita a medicina avançada, isso tudo ajuda, os campos de jogos, os CTs que os clubes têm, né, isso tudo ajuda. Melhorou muito, cara. A gente pegou uma época que tinha que roer o osso, né, mas hoje tá bem melhor aí. Essa gurizada tem tudo aí para crescer de produção e dar o seu melhor pelo clube. É. E fazendo mais uma passagem aí, você em 97 acabou começou aí para outro clube carioca, né? Que foi o Fluminense, né? Mas o momento do Fluminense na época não era bom, né? Você acha que isso foi determinante pro seu rendimento lá? Então, não, na verdade, eu já saí do Palmeiras em final de tratamento do pubis. O presidente, na época do Fluminense, me ligou, eu falei para ele, eu ainda não estou 100%, eu preciso tratar o restante para poder jogar. Ele, não, vem para o Rio de Janeiro que o clima aqui é melhor, aí no São Paulo é muito frio, tu vai demorar mais, aqui a gente vai te tratar. Aí eu vim. Só que eu sabia que o Fluminense não passava por um bom momento. E aí chegamos aqui, cara, vou te falar, a gente ficou 6 meses sem receber salário. Ali foi brabo, cara. O jogador que tinha o carro e o da esposa começou a vender né? Na época, já tinha o telefone celular, na época valia um dinheirinho o celular, quem tinha vendia. E aí, cara, foi complicado. O time não conseguiu render. A parte psicológica ficou abalada, e aí o time foi mal. Então foi aí que eu também fiquei 1 ano só e saí. Aí as pessoas às vezes acham que não, mas reflete em campo, né? Essa situação do salário atrasado, né? O profissional é pai de família, né? Então realmente pesa muito, né? 6 meses de salário atrasado, cara, atrapalha muito, não tenha dúvida. Né? Agora, quando tá para 3 meses, cara, só atrapalha, mas você tem que dar o máximo, você tem que procurar ser profissional e continuar a pegada, porque se você desanimar, né, você vai ficar sem receber e vai ficar tomando pancada, às vezes, da imprensa, da torcida. Então, por exemplo, no Botafogo, quando a gente foi campeão brasileiro, a gente estava com 3 meses de salário atrasado. Né? Então, sabe, mas aí no Fluminense não foi nem uma represália dos jogadores contra os 6 meses, não. É porque realmente ninguém tinha mais cabeça para jogar. E em 99 você acabou se transferindo para um dos rivais do Vasco, né? O Flamengo, onde conquistou muitos títulos também lá, né? E uma identificação. Como é que você lidava com essa situação da época da rivalidade entre Flamengo e Vasco, tendo sido jogador do Vasco? Pô, cara, são 2 times gigantes, né, cara? 2 times gigantes e volto a repetir para você, né? A gente tem que, na época, como não tinha a Lei Pelé, a gente tinha que ir para onde o clube vendesse. E aí no Flamengo chegou, me contratou, foi em 98. Foi aí que eu tive aquele problema no joelho, né? Que eu tive a infecção hospitalar. Em 98 eu joguei muito pouco, quase nada.
E aí fui voltar nas finais de 99, que eu lembro que o Vasco tinha um time melhor que o Flamengo, tanto em 99 quanto em 2000. O Vasco tinha um timaço. E o Carlinhos antecipou minha volta, porque eu estava voltando. O Carlinhos é o treinador, falou: Leandro, eu quero usar você porque tem vários jogadores machucados. Eu falei: Carlinhos, eu tô à disposição, só que eu fiz aí 5, 6 treinamentos aí só e eu não tô ainda. Mas ele preferiu que eu jogasse. Eu lembro que eu tive que marcar o Edmundo, cara, o Edmundo voando, não foi fácil, né? Mas assim, cara, foi uma época também boa da minha carreira. Só que ali, cada ano, aí eu tive a oportunidade de conquistar um tricampeonato pelo Flamengo também, um pelo Vasco, um pelo Flamengo. Isso é bem bacana, né? Porque eu acho que eu lembro que na época foi feita uma reportagem, não tinha registro de um jogador que tenha sido tricampeonato por 2 times grandes no Rio. E eu guardo isso com muito carinho. Mas, assim, inclusive alguns torcedores do Vasco na época deixaram de falar comigo por causa de eu ter jogado no Flamengo, né? E isso aí é uma coisa que eu sempre fui bastante profissional e nunca fiz nenhuma represália contra o Vasco, muito pelo contrário. O meu desentendimento foi apenas com o doutor Eurico no Vasco. A instituição Vasco eu sempre guardei com muito carinho. Quero até deixar bem claro aí para o teu pessoal que está nos assistindo que o Vasco, cara, foi importante na minha carreira, assim como foi o Botafogo, como foi o Flamengo, como foi o Inter. No Fluminense e no Palmeiras não foi tão legal, mas valeu como experiência. E aí aí eu fui tendo esse problema de joelho mais recorrente, né? Foram vindo outras lesões, depois 2000, 2001, aí 2002 já fui para o Inter, né? E no Internacional também não foi fácil, porque lá eu tive uns problemas, continuei com os problemas de joelho, aí eu resolvi parar. Ainda tive na Arábia Saudita, que lá teve umas histórias, cara, bem complicadas lá, né? Mas, de uma forma geral, foi bacana, cara. Eu acho que eu tive uma carreira boa. Eu esperava só ter um pouquinho mais, pelo menos ter mais uns 3, 4 anos para poder jogar, e eu ficaria satisfeito. Mas eu não tenho nada a reclamar, não. E você, em relação ao Vasco, com certeza, a torcida do Vasco acho que reconhece, você honrou a camisa lá, né? Teve uma desavença com o dirigente, mas é normal isso. Não, mas eu tenho alguns torcedores, por odiarem o rival, né? Eles às vezes, alguns, não todos, alguns deixaram de falar comigo. Mas hoje em dia eu acho que, através dessas lives que eu tenho feito, eu tenho explicado muito isso. Claro. Porque, poxa, o Vasco, cara, o Vasco está dentro da minha vida, foi onde eu comecei. Passei noites em claro na madrugada ali da arquibancada de São Januário, né, com saudade de casa, isso tudo valeu também como experiência. Eu ia para a barreira do Vasco ali, cara, só tinha o dinheiro da passagem às vezes para ir para a praia, para num dia de folga, comia um bolo ali na barreira, tomava um refrigerante. São pequenas recordações, cara, que eu guardo até hoje. E depois no profissional, né, que veio a recompensa, que começou a vir um contrato melhor, que vinha os títulos, vinha o reconhecimento, né, através da torcida, foi bem legal. Pegando o gancho nesse assunto da rivalidade, né, você faz parte de um grupo seleto de jogadores, né, que vestiram a camisa dos 4 grandes clubes do Rio. Já se deu conta dessa importância para a sua carreira? Pô, com certeza. E foi uma coisa que eu não programei. Elas foram acontecendo, sabe? Aconteceu e para mim foi muito bom, porque você passar por esses grandes clubes e ser bem aceito por todas as torcidas, né? Para mim foi bom, porque quando eu fui a primeira vez para o Botafogo, eu falei, poxa, será que a torcida vai me receber bem por vir num clube rival? A mesma coisa eu pensei no Fluminense, depois no Flamengo, e todos me receberam muito bem. Eu acho que quando você é profissional, quando você corre atrás dos seus objetivos, a torcida reconhece isso, né, e te apoia. Então, para mim, cara, foi sempre muito bom. Inclusive, eu faço até questão de ressaltar, cara, porque quando a torcida do Vasco sempre gostou muito de mim. Quando eu fui jogar no Botafogo, a torcida do Botafogo, após o título brasileiro, começou a gostar muito de mim também. Então, eu retornei logo após, em 96, já no início de 96, eu retornei ao Vasco. E no Campeonato Estadual, o primeiro Vasco e Botafogo que teve, né,
Pô, eu tive uma das maiores felicidades na minha vida, quando o Maracanã não estava lotado, mas tinha bastante gente, a torcida tem de praxe gritar o nome de cada jogador, desde o goleiro, né? Na época, no Vasco, gritava o Carlos Germano, depois Pimentel, e quando chegou no meu nome, a torcida do Botafogo começou a gritar junto, sabe? Isso, poxa, eu não esperava, duas torcidas assim, rivais gritando o meu nome, eu não sabia com quem eu falava, isso me marcou positivamente, até hoje eu tenho bastante lembrança disso. E falando agora um pouco mais assim nesse fim da carreira, como você já falou, antes de você encerrar a carreira, você foi atuar na Arábia, né? Depois jogou no Marília e no Serrano, né? Ficou alguma Só uma ponta correção, o Sim. Serrano, eles usam aí no Google, mas eu não cheguei a jogar no Serrano, eu não sei da onde que colocaram isso, mas eu cheguei a jogar na Arábia Saudita, depois do Internacional, aí vim para o Marília, fiquei um ano parado, aí joguei no Marília, e aí eu parei, eu não cheguei a jogar no Serrano. Eu vi várias matérias, né, falando do Serrano, né? É até bom esclarecer isso aí, né? Para as pessoas verem que ele não encerrou a carreira no Serrano. De qualquer forma, ficou alguma ponta de frustração para você não ter encerrado sua trajetória num grande clube de futebol? Não, porque isso é normal. É normal, você vai chegando, ficando com mais idade, ainda mais com a lesão que eu estava, né? Eu não podia me enganar, querer jogar voltar a jogar num grande clube, estando com um problema no joelho, né? Eu sabia disso, que eu ia ter que parar, eu já tinha essa consciência, né? Então, para mim foi tudo tranquilo, cara. Foi tudo tranquilo. Essa minha passagem lá pela Arábia Saudita, que eu fui porque lá se treinava só à noite, né? Então eu falei, poxa, deve ser um pouco mais tranquilo. Mas não foi, era muita correria, não foi fácil. Então eu voltei já parando em final de 2002. Aí em 2003 eu não joguei, já tinha parado, pendurado a esteira, mas em 2004 o presidente do Marília, não, volta, você tem que precisar voltar, você está novo ainda. Aí eu falei, não, presidente, eu já encerrei a carreira. Não, mas você tem que voltar, vamos tentar. Aí eu fui para o Marília. Aí fiz alguns jogos, fiz até a oportunidade até de fazer gol lá, só que eu quebrei a costela em seguida, sabe? Quebrei a costela no treino, e aí começou a luta de novo com lesão, sabe? Então, aí eu fiquei lá um tempo e resolvi parar de vez, porque era complicado, né? Quando você começa a lesionar muito, é hora de parar. É verdade. Antes de eu engatar nessa pergunta, uma curiosidade, qual foi o seu principal parceiro de volância e qual aquele jogador que você teve mais dificuldade de marcar? O principal parceiro de volante, teve vários ali, tá? Teve vários, mas eu acho que o Luizinho a gente se dava muito bem ali, né? Porque a hora que ele saía para a cobertura, eu fechava na dele, a hora que eu saía, ele fechava. A gente tinha uma característica muito parecida, né? De marcação e de uma saída de bola rápida e com simplicidade, fazendo feijão com arroz, o que o volante tem que fazer, né? Na época, né? O que a época pedia. E aí eu acho que foi ele, mas o jogador eu sempre falo que o jogador mais difícil para se marcar é o que reúne velocidade e habilidade na mesma característica ali, né? Por exemplo, é tipo um Edmundo, tipo um Sávio, tipo um Robinho na época que jogava no Santos, tipo um Neymar, um Messi. Que quando você pega um Euler, por exemplo, que é um grande jogador, mas você já sabia que ele tinha velocidade e que ele já ia dar o tapa. Então, tem algumas técnicas que a gente de marcação usa, você dá o lado para a bola, induz o jogador para ir para o lado que você quer, chega um pouquinho mais para um lado ou um pouquinho mais para o outro, e aí não é menos difícil, vamos dizer assim. Ou quando um cara é mais habilidade, não tem tanta velocidade, tipo um Djalminha, tipo um Alex, que é aquele meia clássico, você tem que colar nele, não deixar virar, porque realmente são bastante habilidosos, né? Agora, quando pega, como eu te falei, esse que reúne as duas coisas juntas, a pessoa já domina a bola em velocidade, tirando, driblando, é complicado, cara. Mas, assim, tem umas técnicas que, assim, se eu falar aqui, eu vou me estender, porque não sei se ensinam isso hoje em dia, mas na época eu aprendi com os meus antigos treinadores, que eram todos treinadores, foram todos ex-jogadores de futebol,
Isso é importante, que tem muita coisa, um trabalho de fundamento que o jogador tem que fazer para poder chegar ao profissional, ele está bem esperto. E no futebol de hoje, Leandro, pela sua experiência, pela sua bagagem, qual é aquele volante que você destacaria para gente, que você gosta de ver jogar? Eu gosto de ver o Gerson jogando, eu gosto de ver o Gerson, que é um volante, vamos dizer, moderno, né? Um cara que veio da meia também, então ele tem uma facilidade muito grande, né? Tanto para distribuir a jogada, quanto o posicionamento, quanto para dar o drible, para dar um lançamento, para chegar também. Então, acho que o Gerson, eu gosto muito de ver ele jogando. E agora voltando àquele assunto do encerramento da sua carreira, né? Então logo você encerrou, depois você começou a trabalhar como auxiliar técnico, né? E posteriormente você foi técnico. Faz parte dos seus planos ainda essa carreira de treinador? Não. Realmente eu tentei, uma época, comecei a trabalhar com o Edinho, né? Que foi ex-jogador, trabalhei de auxiliar técnico, no Atlético Paranaense, no Brasiliense, no Sport Recife, na Portuguesa de São Paulo, e cheguei a fazer também depois alguns cursos, né? Fiz um curso de gestão, fiz o curso da CBF, mas assim, como eu te falei, não estava tendo muitas oportunidades de trabalho. Aí eu resolvi, tem uns 4 anos para cá, eu não trabalho mais com futebol, só acompanho, vejo mesmo, torço, né? Mas não tenho mais essa vontade de voltar ao futebol. Com certeza. E como é que você vê essas pessoas, os profissionais que deixam as 4 linhas e querem ser logo técnico? Você acha que tem que ter uma preparação melhor para não se aventurar logo nessa carreira? Não tenha dúvida que tem que ter uma preparação, né? Eu volto a te falar, no meu caso, eu fiz o curso de gestão, eu fiz o curso da BTF, eu fiz o curso da CBF, são os cursos que o Brasil proporciona, né? Fiz estágio com o Paulo Autuori no Grêmio, e você vai se preparando. Só que você tem que ter uma certa oportunidade em alguns clubes. E muitos ex-jogadores se preparam, mas eles não têm oportunidade. Eu acho que principalmente na base seria importante o ex-jogador, porque ele pode transmitir a experiência para os jogadores, a malandragem num bom sentido, né? Dá o caminho das pedras, muitas vezes, para o jogador, principalmente no que diz respeito à marcação, a trabalho de fundamento, a trabalho de base. Infelizmente, o ex-jogador não está sendo muito aproveitado hoje em dia. Eu acho que tinha que ter essa mescla aí, o pessoal, né, que é mais chegado à educação física, mas também o ex-jogador, até porque o jogador respeita quem jogou, mas respeita muito. Mesmo que não conheça, vai na internet, vê quem é. Então, acho que precisava ser mais explorado aí o ex-jogador nos clubes. Em relação a técnico, Leandro, você destacaria algum que foi importante para esse seu crescimento na carreira? Ou você acredita que vários? Não, eu posso citar alguns nomes, mas eu vou te falar, cara. Eu, graças a Deus, eu só tive treinadores bons, cara. Eu trabalhei em equipes grandes, então tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores. Eu só tive, só um que eu não gostei, mas tanto dentro de campo, trabalhando, como fora de campo eu não gostei, mas eu também não vou citar o nome dele, mas eu citaria aí, talvez, o Zagallo. O Zagallo foi um cara que agregou muito, que um treinador que simplificava as coisas, não inventava nada, o jogador entendia o que ele queria, um líder, um baita de um campeão que todo mundo respeitava, né? Tanto como jogador quanto treinador. O Paulo Autuori foi uma surpresa também para mim na época que eu cheguei no Botafogo, ninguém conhecia, né, o Paulo Autuori, ele veio do mundo árabe e fez um grande trabalho em 95 e dali para frente ele levou a carreira dele, né, da melhor forma possível. E os outros aqui, se eu for citar os outros, eu vou acabar esquecendo de alguém, né? E sou muito grato ao Nelsinho Rosa também por ter
me dado a oportunidade de ter começado no Vasco, de poder jogar, né? E foi um cara também que eu tenho um respeito e um carinho muito grande. E antes da gente fechar aqui, ô Leandro, você disse que está acompanhando futebol, eu queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Marcelo Cabo, né, do Vasco, se você está confiante também na volta do clube à Série A do futebol brasileiro. Eu, na verdade, depois que trocou de emissora, né, eu não tenho acompanhado muito, porque os jogos, praticamente, a gente não consegue acompanhar os jogos, né? Não só o Vasco, o Campeonato Carioca, infelizmente, não tem mais aquele glamour que tinha antigamente. E aí agora eu não tenho acompanhado. Mas o Marcelo Cabo é um cara experiente, ele conhece bem a Série B, né? Ele é um cara malandro também, num bom sentido, e não tenho dúvida que ele vai fazer um bom trabalho. Agora, eu acho que o Vasco tem que voltar a fazer um bom planejamento, sabe? Essa parte política do Vasco influencia muitas vezes nos jogadores dentro de campo. Você vê que meia dúzia de benemérito pensa de uma maneira, meia dúzia de conselheiro pensa de outra, a diretoria pensa de outra. Poxa, eu acho que era hora de se unir todo mundo e remar todo mundo no mesmo sentido, e fazer um bom planejamento, fazer uma boa captação de jogadores, para quando esses jogadores subirem, ter a oportunidade, a gente não vai vender, a gente vai vender só um, vamos vender só dois, o resto a gente vai aproveitar no profissional, como era antigamente, né? Eu acho que o último grande craque que o Vasco revelou, craque mesmo, foi Felipe Coutinho. De lá para cá, revelou jogadores? Sim, mas bons jogadores, né? Eu acho que falta o Vasco revelar mais craques pela grandeza que o Vasco tem e até para poder sanar a dívida também, né? Que a gente sabe que é grande. E aí sim, o Vasco voltar forte, aí a gente espera que já volte forte no ano que vem, novamente para a Série A, e mude, cara, porque todo ano é a mesma coisa e o torcedor do Vasco é que sofre. É verdade. E o depoimento é importante porque é o depoimento de uma pessoa que conhece São Januário, né? Conviveu com a base, conhece a história do clube, né? Eu tinha até entrevistado há uns meses atrás o Wagner, que foi campeão da Libertadores. Ele falou a mesma coisa dessa questão da união, né? Que a política está acabando com o clube, né? É importante, realmente, essa demonstração que vocês estão no depoimento de vocês, né? Nesse sentido. Bom, Leandro, nós estamos chegando ao final desse papo, né? Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Sei que você é um cara requisitado pra caramba, né? Mas a sua presença aqui engrandeceu essa resenha, esse papo sobre sua carreira, mais sobre o Vasco, mas também a gente passeou um pouco pela sua carreira aí. Agora deixa esse espaço para você se despedir e mandar um recado para a imensa torcida vascaína. Eu tenho só a te agradecer aí pela oportunidade, né, pelo convite. Quando você me convidou, prontamente aí eu aceitei, porque, se tratando de Vasco, é sempre muito bom relembrar, né, aquela época, a época onde tudo começou. Quero deixar um grande abraço a todos os torcedores aí, e que estamos confiantes no retorno ao Vasco à primeira divisão, né? Desejar boa sorte aí ao Marcelo Cabo, que faça um bom trabalho, e vamos estar aqui na torcida sempre, tá? Obrigado aí, um grande abraço a todos. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que tenham gostado dessa resenha. Eu já tenho outras engatilhadas aí, e em breve vai tudo pro ar. Se você assistiu esse papo até o final, gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo do vídeo. Esse seu feedback é muito importante para o nosso trabalho. Fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima.